Essa passagem aqui fala da oração de Jesus no Getsêmani, algumas horas antes dele ser pego. Passa de mim esse cálice. Se você lembrar, em 1517, na cidade de Wittenberg, um monge agostiniano chamado Martim Lutero afixa as 95 teses na Catedral de Wittenberg, pois até então Roma estava hostilizando todos os seus fiéis com a venda de indulgências, porque o interesse do papado era construir a Basílica de São Pedro e assim oprimir os pobres da sua fé. Martim Lutero é levado às Escrituras estudando o livro de Romanos, que para ele é a obra mais fantástica literária já publicada, a Epístola de Romanos. Ele vai ver então a justificação pela fé e não pelas obras. Revoltado com aquilo, ele lança uma ofensiva contra o sistema papal, contra Roma e contra essa venda de indulgências. Mas tudo isso gera um conflito e ali dá início à Reforma Protestante. E mais ou menos um ano depois é convocada uma assembleia pelo imperador Carlos V, se eu não me engano, na cidade de Worms, para que Lutero se retratasse, dizendo: Lutero, o dedo mínimo do Papa é maior que toda a Alemanha, vocês podem ser pulverizados, mas com a proteção, o salvo-conduto do príncipe Frederico, ele comparece a essa assembleia. E qual que era o propósito? Todas as suas teses, os seus livros escritos, a sua ofensiva contra Roma, contra as bulas papais, as encíclicas, tudo o que ele escreve deveria ser revogado, ele deveria voltar atrás, ele deveria renunciar à sua posição. E essa assembleia, esse concílio, essa reunião é marcado para que Martim Lutero diga uma palavra só: revoco, revogar, para que ele renuncie, volte atrás. Então ele diz, antes dele subir na carruagem para ir, um senhor diz, ele, meu querido amigo, você vai para uma reunião um pouco diferente hoje, tome muito cuidado, você pode não voltar vivo. E ele diz assim: se Deus sustenta a causa será sustentada. Pode haver demônios como telhas na cidade de Worms, e aquilo que o Senhor colocou no meu coração, eu vou dizer. Então se contam inúmeras histórias que Lutero passou noites orando e resistindo ao próprio diabo pela pressão que ele estava sofrendo. Então Lutero também teve um Getsêmani antes desse concílio. E o que eu quero dizer aqui para vocês hoje, com tudo isso? O que tem a ver Jesus dizer: passa de mim esse cálice? Significa que até esse momento, essa altura do campeonato, Jesus estava no ápice do seu ministério. Jesus já tinha suportado tudo que um homem normal poderia e tudo que o Messias, que era ele próprio, poderia suportar. Jesus foi atacado, criticado, rejeitado. Jesus sofreu, Jesus foi tentado, como Hebreus dizem, tudo foi tentado, mas sem pecado. Jesus passou inúmeras situações, e aqui ele está no ápice do seu ministério, do seu chamado, da sua vida terrena. E a Bíblia diz que ele está ali no alto do Getsêmani, e a pressão daquele momento foi tamanha, que ele começa a transpirar sangue. Tamanha era a pressão que envolvia aquele momento do Getsêmani, ao ponto dele dizer: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Então ele orava com mais intensidade, ao ponto de transpirar sangue. O que eu quero dizer? A nossa vida então começa a marcar pelo Via Crucis. Nós começamos então no início da conversão, tomar a nossa cruz e o seguir.
é a via dolorosa. Então todo cristão, na verdade, tem um chamado para a via dolorosa. Essa é que é a verdade. Ninguém se converte para o Play Center e para viver um playground cristão. Na verdade, a conversão se inicia com a nossa cruz. Então vamos caminhar o Via Crucis. E o que compreende o Via Crucis? Via dolorosa, o peso da cruz, o fardo da cruz, o caminho pedregoso, a hostilização. Então nossa vida é marcada por isso. Tem tentação. Muitas vezes o pecado consumado, às vezes é fácil de lidar. Às vezes não é tão difícil de lidar como a tentação. A tentação que faz termos aquela luta do espírito contra a carne, que nos faz viver em tensão, em opressão, em reprimir desejos natos do homem. E isso tudo é doloroso. Então você luta contra a carne, contra o desejo, luta contra a cultura, a nossa cultura, porque o evangelho é uma contracultura do mundo. Luta com os valores que ao nos converter, eles são invertidos. Tudo isso compreende a vida cristã. Concupiscência dos olhos, concupiscência da carne, soberba da vida, deidade do homem, autossuficiência. Travamos então as batalhas épicas da carne contra o espírito, da igreja contra Satanás, da carne contra a tentação, da vontade de Deus contra a vontade inata, adâmica, ainda inserida em nós. Nós convivemos com isso, são as batalhas. Lutamos contra a impiedade do mundo, a injustiça, a corrupção do mundo. Lutamos contra as heresias, lutamos contra tudo. Lutamos pela conversão de almas, lutamos pela conversão da nossa família, lutamos para preservar nossa santidade, lutamos para adquirir conhecimento bíblico, lutamos para conduzir nosso ministério, para sustentar o ministério, a pregação, o apacentamento, o evangelismo, o aconselhamento, a disciplina eclesiástica, o estudo bíblico. Lutamos para manter a ordem, a integridade, a justiça. Lutamos. Quanto tempo? Toda a vida cristã, tenha você 1 ano de convertido, tenha você 50. Então ela compreende essa série de pressões. E nesse interim, nesse processo de todos os anos, quando é que você consegue ter descanso ou sossego? Não há nenhum momento. Qual o dia que você não se sentiu ser humano, limitado, fraco? Isso não ocorreu nenhum dia da sua vida, depois que a verdade te foi revelada. Nenhum dia mais você teve. Quanto mais os que ingressam no ministério. Esses então tinham uma luta apenas, a luta pessoal. Agora eles têm que lutar para si e para os seus liderados, para o seu rebanho. Então é tremenda luta, é desgastante, sufocante, é opressor, é descomunal a vida cristã. Então você que está aqui entrando hoje, deve estar passando aflições, deve estar passando adversidades, embates, deve estar sofrendo, deve viver, deve estar com a corda no pescoço, com a água quase submergindo, aflições, tentações, desejos, crises, tristezas, pressões, assim como estava Jesus, assim como Lutero estava dias antes de responder a esse concílio. Agora, eu te digo, há uma maneira imediata de você livrar disso. Há uma maneira instantânea desse sofrimento terminar, da pressão sumir. Há uma maneira de tudo isso acabar agora. Há uma maneira desse inferno que está sobre você ser dissipado. Há uma maneira de todos aqueles demônios que estavam na cidade de Worms, oprimindo Lutero, sumirem. Há uma maneira das gotas de sangue que estão saindo dos seus poros cessarem. Há uma maneira dessa culpa que acomete a tua mente sair, desse fardo que esmaga você ser retirado. Há uma maneira dessa luta contra a consciência, esse peso, essa baixa estima, essa força terrível terminar.
Sabe como? Revoco. Só você renunciar. Desistir. Abrir mão. Amanhã você acorda 10 horas da manhã, tomando um café maravilhoso, sem nenhuma opressão, sem nenhum peso, sem nada. Revoga. Abre mão. Desista. Instantaneamente. Você não vai preocupar com ovelha, com igreja, com ninguém. Com ler Bíblia, com orar, com pecado, com leis, com regras, com nada. Nem com o inferno. Porque você já não mais representa perigo. Acabou. Dores, angústias, pressões, fardos, compromissos, cobranças, num instante, são retiradas. E é exatamente isso que aconteceu com Jesus. A Bíblia diz: saindo foi, como de costume, para o Monte das Oliveiras. Jesus buscou um lugar de refúgio. Ele estava no momento da vida dele, aquele momento estava terrível, estava tendo uma batalha interna. Então ele vai ao Monte das Oliveiras, o seu lugar de refúgio, de reflexão, o seu pano de saco e cinza, o seu lugar secreto da oração. Ele vai a esse lugar, e ele leva com ele alguns dos discípulos. Foi e com os discípulos. E por sua vez se afastou cerca de um tiro de pedra. Ele estava num momento crítico e terrível com os discípulos. Mas chegou um momento que ele disse: vocês não podem ir até lá. Fiquem. Eu preciso estar sozinho. Aqui chega a aflição, a exaustão de Jesus, a crise, o fardo, o momento é tão terrível que Jesus diz: eu não posso compartilhar com ninguém. Vocês vão ter que me deixar. Eu terei que estar sozinho agora. E muitas vezes, eu posso interpretar de outra forma. Você está passando por situações que pessoas ao seu lado não vão conseguir compreender. A aflição, a exaustão, a pressão, a agonia será tanta que você não poderá compartilhar com outros. Eles não entenderão. Você está vivendo enigmas, incógnitas, que é irrelevante confessá-las a pessoas normais, que não entendem o que você está vivendo nem passando. E ali, ele já tinha sofrido tudo, mas ali chegou o ápice, o clímax. Então foi algo tão profundo, que aquele momento ele passou sozinho, e às vezes você vai estar sozinho, às vezes um pastor não vai te entender, às vezes não é um conselho que vai mudar, não haverá conselhos humanos, não vai, às vezes o estágio que vai chegar isso aqui, é um estágio tão profundo, que não vai poder ser compartilhado com ninguém, não vai poder ser, não iriam entender. Então, às vezes, a nossa vida cristã chega a um momento, ela chega a uma exaustão, a um momento, que nós vamos nos deparar com a solidão, com a incompreensão. Vamos lidar com há fardos que irmãos dividem com outros irmãos, há fardos. Mas há outros que compete você carregar sozinho. Há outros que compete você se virar sozinho. E há pessoas que estão vivendo isso: eu estou só,
por causa da magnitude da crise que eu estou vivendo. Ela não pode ser compartilhada, e se ela for, não me entenderão. É um fardo, é uma crise, é uma pressão, é um vale. Eu estou chegando à exaustão. E isso é vida cristã ou ministerial, seja o que for, mas se dá durante toda a nossa conversão, e uma hora vem a saturação. No versículo 44, estando em agonia, orava mais intensamente, e aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue, caindo sobre a terra. E ali vai se elevando mais o estágio. Que repare que as gotas não se deram no início do Getsemane, se deram depois de uma prolongação. E há várias especulações quanto a esse versículo, até biológicas, até patológicas, que quando o corpo humano é pressionado e há um distúrbio nervoso, pode haver um rompimento dos tecidos capilares e sair sangue pelos poros. Outros não concordam com isso, mas o independente disso que foi registrado, significa, não era a intensidade só com que Jesus orava, era a agonia com que Jesus orava, a agonia, o estágio emocional, o estado emocional, o coração de Jesus, agonia. Sabe o que é a palavra agonia do original grego? Luta interna. Meu irmão, se você entendesse que a pior luta não é externa, a pior luta não é contra os demônios do inferno, a pior luta não é contra a crise financeira, não é. A pior luta não é contra os postes ídolos, as Jezabéis, contra o próprio Lúcifer. A pior luta do homem é no seu interior, é contra as suas convicções, é contra o seu velho homem, é contra a sua vida emocional. A luta interior que Jesus estava travando era agonizante. Isso levava Jesus a orar, transpirar sangue. Então a Bíblia diz que, estando em agonia, orava mais intensamente. Aconteceu que seu suor se tornou como gotas de sangue. O que compreende sangue? Dor. A pressão era tão grande que ele sentia dor. Dor. O que ele iria enfrentar no outro dia? A ira de Deus sendo despejada. Mas no 42, há um atalho, há uma saída, há um sino para ser tocado. E Jesus vai fazer menção desse sino, dizendo no 42, Pai, se queres, passa de mim este cálice. Pai, é possível eu revogar? Pai, há uma possibilidade de eu desistir? Há uma forma instantânea dessa exaustão cessar, desse sangue parar de minar, dessa pressão. Imagina, todo o inferno devia estar oprimindo esse homem. Ferirei o pastor e dispersarei o rebanho. Vamos na cabeça, vamos no pastor. Pode passar esse momento sem que eu beba esse cálice? Ele não está aqui, de maneira nenhuma, Jesus aqui está fugindo da cruz, ou deixando de amar, mas ele está dizendo aqui, tem uma outra maneira desse povo ser remido, sem eu ser consumido na sua ira, sem o Senhor despejar sua ira sobre mim e me abandonar. Talvez a angústia de Jesus foi ser a ausência de Deus, ou foi de conceber o pecado da humanidade, ou de ter descarregado a ira de Deus sobre ele, que nós não temos a dimensão disso. Não adianta fundar qualquer tese.
Mas ele estava dizendo aqui, só há uma maneira de você viver sem esse fardo: revoco. Desistir. Passa de mim esse cálice. Eu abro mão do meu ministério, abro mão do meu casamento, abro mão do evangelho, abro mão da cruz de Cristo, abro mão de princípios, abro mão da verdade, abro mão da santidade, abro mão da igreja, abro mão da vida cristã. Você não pensa isso? Vamos para a praia amanhã, sexta. Para no restaurante caro, olhar o garçom e o gerente, que se explodam, vão para o inferno, não tem nada com a alma deles. Ver o Senado corrompido não é problema meu. Olhar para uma mulher, cobiçá-la, sou homem. Isso é salutar para o homem. Isso valoriza a minha masculinidade. Para que guardar olhos? Ao menos olhos. Sem culpas. Sem fardos. Vou comprar o que eu quero, sem reservas. Vou dar tudo que a minha carne está pedindo. Eu vou dizer que o número de demônios que te assolam vão cair 70%. Então eu não vou ter a pressão do céu, nem a do inferno. Ele vai me entregar como Romanos 1. Deixa eu fazer o que eu quero, sem qualquer pressão. Não tem outra maneira do seu fardo ser aliviado. Não tem outra maneira da pressão sair, pois ela nunca vai sair. A cruz nunca vai ser leve, a porta nunca vai ser larga, jamais. A palavra de Deus é irrevogável. Jamais, meu irmão, não vai haver exceções, não vai haver variação nem mudança, não vai. Enquanto vivos, o pecado será o maior inimigo do homem. No mundo tereis aflições. Paulo escrevendo a Timóteo, aflições tais quais eu sofri em Icônio, Listra e Antioquia, quantas perseguições sofri, mas o Senhor de todas me livrou. Versículo 13, todos aqueles que querem viver piamente em Cristo, padecerão perseguições. Então Jesus faz essa menção, revogo. Mas aí o que acontece? Ele termina dizendo, contudo, não faça a minha vontade, mas faça a sua vontade. E obviamente a vontade de Deus foi feita. Pastor, por que eu não posso revogar? Por que eu não posso ter esse alívio? Por que eu não posso desistir, comprar uma moto 1.100 e sumir? Por que eu não posso revogar? Presta atenção, irmão. Esse sofrimento todo, Jesus estava sentindo as primeiras contrações. Jesus está começando a sentir as dores de parto. O Senhor estava gerando em Cristo morte e não vida. Porque, segundo a Bíblia, para se ter vida, primeiro tem que ter morte. Então, o sofrimento, a exaustão, apenas estão trabalhando para matar você, para matar o seu velho homem, para construir em você a imagem de Cristo. Eles estão indo, essa exaustão toda é para derrubar aquilo que ainda está de pé, e você sabe que apesar de estar passando tudo que está passando, ainda tem um velho homem lá que não abre mão de certas coisas, ainda há um orgulho, ainda há uma cobiça, ainda há uma vaidade, ainda há uma luxúria, com seu estandarte erguido, e ele está com essas crises, com essa exaustão operando morte. Então ele vai predizer isso em João 12, 24, que eu uso para você. Em verdade te digo, que se o grão de trigo caindo da terra não morrer, não dá fruto. Mas se caindo e morrer, dá muito fruto.
o grão teria que ser recolhido no Getsemane. Então, quando ele cai na terra, é esmagado no Calvário, vida e abundância jorra daquela cruz. Então ele está dizendo: eu preciso operar morte em você, e não vida. Eu preciso operar morte, morte do velho homem, morte da sua carne, morte dos seus princípios, morte da sua convicção, porque senão você não pode dar fruto. Por isso que Deus está dizendo: não revogue. Você tem uma válvula de escape, você tem uma saída, é seu. Ele te deu o poder de volição, livre escolha, é seu. Um instante e acabou os demônios, a pressão, o jugo, a consciência. Só que você não vai ter vitória, não vai ter resultado, não vai colher, não vai ser salvo, não vai herdar a vida eterna, não vai ser feliz coisa nenhuma, nunca mais. Você não pode. Por quê? Ele quer operar a morte. Ele tem um propósito nisso. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Ele está dizendo: resiste, fica. Ele mesmo vai dizer para Pedro, quando Pedro corta a orelha do soldado: Pedro, não beberia eu o cálice que o meu pai me deu para beber, Pedro. Você não pode dizer: não suportaria eu aquilo que Deus me impôs para que eu suportasse. Não submeteria eu aquilo que Deus está me fazendo submeter. Como eu posso indagar ao olheiro, porque me fizeste assim? São as maneiras, é a soberania, a onisciência, a presciência de Deus, que sabe como trabalhar com a nossa individualidade. O que aconteceria se Lutero tivesse falado: revoco? O grão não iria morrer, o fruto não seria dado. O que aconteceria se Jesus tivesse dito: passe esse cálice e não faça a sua vontade? O que teria sido a trajetória da humanidade? A gente pensar: Deus ia, não sei, eu não posso presumir por Deus, infelizmente. O que seria John Huss, se quando foi condenado à fogueira, tudo o que eu disse é mentira e heresia, podem queimar, para manter a sua preservação? John Huss diz: não vou revogar, não vou renunciar aos meus escritos, somente se forem provados pelas escrituras que estão errados. John Huss ia para a fogueira. Sabe o que ia acontecer com John Huss? Se ele revoga, ele ia ficar assim com o rei, ia ser popular, ia ser reconhecido no clérigo, paz, riqueza, prosperidade, viagens. John Huss preferiu ficar 1 ano na cadeia, na masmorra, e ser sentenciado injustamente à fogueira. Mas ele não iria herdar a vida eterna. Você acha que isso não acontece comigo? Se você perguntar para minha esposa que espécie de homem ela casou, pergunte. Problemas, e-mails, pregações, convites, problemas. Então veio uma voz no meu ouvido e disse para mim: revoco. Vai passear, compra uma chácara, paz. E é lógico que ministerialmente não é o que vai falar conosco, com a massa. Na verdade, o foco aqui é o madeiro. O madeiro que é o problema. É revogar a fé, é revogar a cruz. Então muitos estão sofrendo pressão por zombaria, bullying, discriminação, impopularidade, atração física, carência emocional, por causa da cruz. E o diabo está dizendo: revoco. Acabou tudo. Você vai estar na roda deles. De zombado, você vai ser zombador. De excluído, rejeitado, você vai ser popular. Não revogue.
Não desista. Não abandone a cruz. Não passe por cima dos princípios. Não passe por cima dos princípios. Não desista. Só mais um pouquinho de tempo. E o que há de vir virá e não tardará. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. O que está em jogo é a coroa da vida, não é nada daqui, é a coroa da vida. Tem hora que eu estou aqui pregando, eu digo: Senhor, será que eles creem mesmo na sua volta? Será que eles creem mesmo em vida eterna? Será que no íntimo deles eles acreditam que há uma Jerusalém celeste, com portões de pérola, com um cordeiro imaculado nos esperando? Senhor, eu acho que eles não creem, eles estão tão interessados na terra, nas paixões, no dinheiro, que eles estão esquecendo, Senhor, eles não acreditam de fato que há uma redenção, uma glorificação, que há uma incorruptibilidade nos esperando, que há um descanso, que há uma glória indizível. Mas para isso você não pode revogar, você não pode deixar sua cruz, você não pode querer que Ele ministre em você vida, sem antes ter ministrado morte. Ele precisa começar a sair as primeiras gotas de sangue, simbolizando que o velho homem vai cair, iniciando a mortificação daquelas áreas, meu Deus do céu, que ainda estão de pés, que ainda estão erigidas, para que então você tenha vida em abundância, para que então você receba o Espírito Santo na plenitude, para que então você seja regenerado, para que então você venha nascer de novo, para que então você venha, como Leonard Ravenhill diz, ter a eternidade gravada nos seus olhos, herdar a vida eterna. Nós estamos quase lá, mais um pouquinho, quase lá, está chegando, você vai conseguir, você vai cumprir, você vai derramar o sangue. Deus está dizendo para alguns: quase lá, não desiste. Não desiste, não abandona por nada a cruz, não abandona teu Salvador por nada, não abandona, vá aos leões, vá ao Coliseu, mas não negue jamais. Por quê, pastor? Porque você está quase lá, mais um pouquinho, quase lá, a coroa está sendo preparada, não desista, quase lá, vá até o fim. Vá, meu irmão, tudo isso aqui é lixo, tudo isso aqui passarão os céus e a terra, vão passar, tudo será pó, tudo será esquecimento, mas vamos ser glorificados. Eu sei que isso passa pela minha mente, pela sua, eu penso em desistir, eu oro, passa de mim esse cálice, eu penso, mas não, pela fé, pela graça salvadora, que uma força, que uma condição venha da onde nós não sabemos, venha do infinito amor de Deus e nos toque e nos erga novamente e não nos permita vacilar, desistir, recuar, não nos permita, jamais. Lutero, você revoga? Ao menos que eu seja provado nas Escrituras, e pela minha consciência que eu estou errado, não revogo, não revogarei. Jesus, passa de mim esse cálice, contudo, faz a sua vontade. John Rose, também não revogo, e hoje estamos aí, estamos de pé, e assim como eles, não revogaremos, não deixaremos a nossa cruz, não abriremos mão de um princípio sequer do Evangelho, não recuaremos, porque a Bíblia diz que o justo viverá da fé, e se ele recuar, minha alma não tem prazer dele mais. Nós não somos daqueles que recuam, nós não somos. Fecha os seus olhos. Deus, libera da sua graça aqui, Senhor, libera da sua graça.